Boa noite, professora Cíntia Villanova. Estou aqui hoje para a gente fazer uma análise aqui do edital do processo seletivo de Guarantã do Norte 2025. A banca, né, do pregão aí que tá com o seletivo aí. Esse ano é a banca Evolução Consultoria, né? E aqui a gente vai fazer uma análise aqui dos principais pontos, tá, pessoal? Eu não vou pegar aqui o, o edital aqui de cabo a rabo, não, tá, gente? Eu vou pegar os principais pontos e vou comentar com vocês aqui, porque tenho certeza que tem gente que tá em dúvida, né? Não entendeu muito bem. E também pra gente, né, preparar vocês para a prova aqui em relação ao conteúdo programático, tá? Então a gente vai, aos poucos, vai lendo aqui. Se eu puder passar alguma coisa já meio rapidinho aqui, porque não tem necessidade. Então, por exemplo, né? Em casos específicos, né? A pessoa que ela é deficiente, né? Então é um caso específico, né? Então ela vai pegar lá o edital e vai ler a parte para ela, ou que é lactante, ou que vai querer uma isenção. Nem sei se tem que pagar aqui, mas eu tô dando um exemplo que essas partes específicas, assim, a pessoa vai lá, né, e lê para ela, né? Porque senão a gente toma muito tempo aqui, tá? Vamos aqui, disposições preliminares. O processo seletivo será por edital, né? Pela banca aqui. Deixa eu só pegar o meu marca-texto aqui, peraí, gente. Pela banca aqui, Evolução Consultoria LTDA. Gente, vocês podem estar entrando ali no site, né, da Evolução e tirando provas anteriores para se preparar, tá? Saiba que a gente também vai fazer isso, mas você com maior tempo aí quiser entrar no site e provas anteriores aí para cargo de professor e quiser separar, quiser estudar, né, fique à vontade, tá? Aqui no processo seletivo ele será composto, né, por prova de múltipla escolha, né, eliminatório e classificatório, tá? Esse processo seletivo é válido por 1 ano, tá? A contar da data aí da publicação. E ele pode ser prorrogado por 4 meses, tá? Que mais aqui de interessante? Por enquanto, só isso. Para o Eu dei uma olhada meio por cima no edital, Cíntia. Fala o número de vagas Fala, vou total? chegar lá, tá? Vou chegar. Para o cargo de professor, será atribuída a carga horária de 20 horas semanais, tá? Aí quem vai fazer para inglês não pode ultrapassar 30 horas, né? Com hora atividade. Aí vamos para cá. Aí, gente, em relação a carga horária, remuneração, tá tudo lá no anexo 1. A gente vai chegar lá, tá? Daqui a pouco. Requisito para contratação, né? Tem que estar com gozo aos direitos políticos, em dia com obrigação militar, escolaridade mínima exigida do cargo, né? Aí das inscrições, tá, gente? As inscrições será efetuada exclusivamente na forma descrito edital. Então, você vai entrar lá no site, né? Obrigatoriamente, você vai ter que fazer o quê? Atualizar os dados antes de preencher o requerimento de inscrição. É muito importante isso, tá, gente? Porque às vezes o aluno, a pessoa, né, um inscrito, né, vai lá e se inscreve, e aí quando chega ali, sei lá, 2, 3 dias antes da prova, ele vai e olha que os dados dele tem alguma coisa incorreta, sei lá, o CPF ou o nome, né? Ou colocou a data lá de emissão lá errada.
Cara, isso aí atrapalha na hora de realizar a prova, tá? Então, muito cuidado. Faça a sua inscrição com calma, tranquilo, sem ninguém te incomodando. Essas coisas, elas dão uma dor de cabeça muito grande, tá? O que mais? Inscrição do candidato, conhecimento, aceitação, não. Procedimento da inscrição. Vamos lá, que aqui é importante. As inscrições deverão ser efetuadas via internet. Então, você vai entrar lá no site da Evolução, né? Do dia 29 de dezembro até meia-noite, né? Até dia 6 de janeiro. Então, as inscrições ficam até 6 de janeiro. Gente, eu sempre aconselho meus alunos, não deixa para o último dia, para os últimos dias. Vai que tá com um negócio de inconsistência do sistema, vai que tá dando alguma coisa ruim, ou então você acaba esquecendo de pagar o boleto. Se você vai fazer, cara, já faz logo, já paga o teu boleto, garante, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Já teve vários alunos meus que chegou na hora, professora, eu esqueci de pagar o boleto. Ou então chegou na última hora também, nem olhou o local de prova, se perdeu, errou o lugar, não chegou antecipado. Gente, essas coisas vocês têm que ficar ligado, porque por causa de funcionalidade, por causa de determinação sua, de tirar um tempo para você fazer isso, você perde oportunidades importantes na sua vida, tá? Para se inscrever, então ele vai lá acessar o site, né? Nas datas aí, até dia 6 de janeiro. E aí, por meio do link correspondente às inscrições do processo seletivo, efetuar sua inscrição. Então, você vai ler o edital, tá lendo comigo já, né? Você vai ver o cargo, a área, porque digamos que o professor quer fazer para a área rural, né? As vagas, gente, elas são para o local que você quer. Se você quer fazer para a área urbana, você vai se destinar para a urbana. Se você quiser para a área rural, você vai, na hora da inscrição, você vai olhar lá e vai fazer a sua inscrição com calma, leia atentamente para não fazer errado. As deferidas, elas vai ser disponibilizada lá no site, então você vai olhar, tá acompanhando o site diariamente. Sabe por que eu falo para acompanhar diariamente? Porque sempre tem umas retificações, retificação, correção, né? Sempre tem umas retificações que aparecem lá no site importantes para vocês. Tanto no conteúdo programático, tanto para local de prova, tanto de mudança de local de prova. Eu fiz uma inscrição aqui no Rio de Janeiro para um concurso, que eu não estou me lembrando qual é, eu faço vários, então... E nesse concurso, eu não estava nem estudando para ele, não, assim, foi mais para testar conhecimentos. Acho que foi para o FRJ, foi mesmo. E aí, uma semana antes, eles mudaram, eles retificaram, eles tiveram que refazer as inscrições. Deu algum problema lá nas inscrições, não sei se teve gente que não conseguiu fazer. E aí, só sei que todo mundo tinha que fazer as inscrições de novo. E tava lá nessas atualizações no site, né? E eu não vi, eu tinha que ter feito a minha inscrição novamente. Cara, aí eu perdi, porque eu já tinha pagado o boleto, mas eu só precisava fazer a inscrição novamente. E eu perdi de fazer o concurso, porque eu não estava acompanhando o site, tá? Então, é importantíssimo acompanhar qualquer atualização. Eu sempre falo para os meus alunos. Aí, aqui já é um caso específico, ó, para condição especial, para realização da prova. Então, a gente vai pular. Da comprovação de inscrição. Então, o site vai estar, né, mostrando lá as inscrições que foram deferidas e indeferidas, tá? Deferidas é que a sua inscrição tá ok. Indeferidas teve algum problema. Aí das provas, né? Da data e do local da realização das provas objetivas e práticas. Elas acontecerão no dia 15 de janeiro. Eu achei até assim legal, porque
como eu vi a publicação lá do vereador, né, do Guarantã, falando que se não acontecesse em dezembro a prova, né, ela aconteceria aí em meados de janeiro. Eu falei, cara, eu vou botar minhas aulas, né, fazer um cronograma aqui de aula para os alunos até 14 de janeiro, né, porque depois a gente ajusta. Se tiver mais um tempinho ali, a gente coloca mais aula, né. E aí eu coloquei aula até 14 de janeiro e deu certinho, né, porque a prova vai ser dia 15, tá? Então, será 15 de janeiro, né, é no horário noturno, depois a gente vai ver isso aí, tá? 4 horas, tá ali o horário dela. 4 horas de prova você vai ter para fazer tanto as suas 25 questões, que a gente vai chegar lá, tá? E a discursiva, que é o plano de aula. Tudo isso em 4 horas, tá bom? E será no horário noturno aí de 18h30 às 22h30, tá? 15 de janeiro cai que dia da semana, gente? Olha aí pra mim, por favor, se alguém já sabe. Se é dia de semana ou domingo. Domingo não é, né? Mas acho que é dia. E Quinta-feira. esse plano de aula, o tema é livre? Vamos chegar lá. Uhum. Vamos chegar lá. Alguém sabe, gente, que dia que cai? Dia 15? Quinta-feira. Numa quinta, é por isso que fizeram à noite. Beleza. A confirmação da data pode ser mudada, tá, gente? Se acontecer alguma coisa, pode ser mudado, mas vai estar avisando lá no site. Por isso que é importante vocês estarem acompanhando. Aí aqui, o candidato só poderá realizar as provas em data, local e horários definidos com o comprovante de inscrição, tá? Imprimam, né? Levem, né, gente? Às vezes nem precisa, mas leva, né? Eu sempre falo pro meu marido assim, ó. Tá falando que precisa, chega na hora, só pede identidade, mas eu levo. Vai que chega na hora, me cobra, né? A gente tem que ser prevenido. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data e o horário, né? Tem gente que chega em escola errada, em horário errado, então tem que se programar, né, gente? Vamos lá, da prova objetiva e prática. As provas objetivas e prática deste seletivo serão de caráter eliminatório e classificatório. Deixa eu trocar a cor aqui. As provas objetivas serão compostas de 25 questões objetivas de múltipla escolha, tá? A, B, C, D. Com 4 alternativas, até a letra D, devendo ser marcada uma alternativa em questão. As áreas de conhecimento estão lá no anexo 4, tá? Das provas objetivas. A gente vai ver isso aí lá no final da nossa análise hoje. As questões objetivas sobre as referências de estudos contidos no anexo 5. Beleza. As provas objetivas serão avaliadas de 0 a 25 pontos. Será considerado aprovado das provas objetivas o candidato que atingir o mínimo 60%. Tá todo mundo louco com isso, né? Professora, como assim? Gente, eu achei muito alto assim, tá? 60% é para derrubar candidato, tá? Para derrubar candidato. Então, tem que se preparar, gente. Será excluído do processo seletivo o candidato que não obtiver essa pontuação mínima. Não vai nem aparecer o nome dele lá, beleza? Ou vai aparecer reprovado. Tem bancas que aparece lá como reprovado e aparece o teu nome, e tem banca que aparece só o aprovado. Se você não atingiu, nem aparece teu nome, tá? Da prova discursiva. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados nas objetivas. Se você não for aprovado, não vai nem vai aparecer tua nota da sua discursiva, tá? Elas serão aplicadas somente para o nível superior. Só nutricionista do superior que não vai ter discursiva. O candidato deverá fazer o quê? Um plano de aula. A sua discursiva, gente, é um plano de aula. Beleza? Ponto. Chega na hora lá, mas que discursiva é essa? Eu tenho que fazer uma redação? Eu tenho que fazer isso, aquilo? Não, gente, plano de aula. Tá escrito, plano de aula. Chega lá, professora, mas eu posso botar um tópico, não sei o quê, mas não é uma redação? Não, gente. A sua discursiva é um plano de aula. Como você faz um plano de aula? Então, você vai colocar lá. A gente vai ter aula disso, tá?
O candidato deverá atingir mínimo 60% também na discursiva, tá? Aqui. Tá. Pessoal, eu achei assim que deve ser uma dúvida de vocês, vou até escrever aqui, em relação a esse 60% aí. Deixa eu colocar aqui. O que acontece? Vai chegar aluno que vai perguntar para mim assim... Talvez hoje não, né? Mas no dia que ele ver a nota dele, ele vai me perguntar. Tô tentando... Ai, minha caneta não tá pegando aqui. Acho que tá desligada a minha lousa. Tá. Peraí. Só ligar meu USB aqui. Rapidinho. Prontinho. Professora, mas eu tenho que ser 60% na prova, eu vou chamar de prova 1 mais prova 2, tá, gente? A prova 1 é a objetiva. Prova 2, discursiva, tá? A prova 1, digamos que o aluno foi lá e tirou 50%. Aí a prova 2, ele tirou 70%. Aí ele vai falar assim, professora, mas eu alcancei, né? Se eu juntar as duas notas, vai dar os 60%. Não, gente, isso aqui não pode. Tudo bem? Prova 1. Prova 1. Você tem que tirar 60%. Prova 2. Você também tem que tirar 60%. Tá? Mínimo. É 60 ou mais, né? Isso, é o mínimo, tá, gente? Desculpa, não botei isso. Mínimo 60%, tá? Não, só esclarecendo, porque às vezes o aluno tirou 50% ali e lá na discursiva ele tirou 70%, ele vai achar que ele passou, porque ele tá achando que a soma disso vai dar os 60%. Mas não, tá, gente? Não é assim que acontece. Você tem que tirar 60% na prova objetiva para a sua redação, para a sua discursiva ser corrigida, tá? Certinho? Aí aqui são os itens, né, a ser cobrado e que você tem que conter dentro do seu plano. Oi. Cíntia, Kate. Oi, Kate. Cíntia, mas eu fiquei sabendo que se você não atingir os 60% da objetiva, a sua discursiva nem vai ser avaliada. Então não vai correr esse risco dela ter uma nota mais alta que a outra. Justamente isso. Não, eu digo porque às vezes o aluno fica na dúvida, né? Por exemplo, ele fica na esperança, né? Então eu já falo aqui na aula, Kate, porque às vezes o aluno fica na esperança e fica no pensamento assim que ele pode, entendeu? E uma nota completa a outra, né? Aí ele fica naquela expectativa e depois ele se frustra. Não, ele já vai estar sabendo que ele precisa atingir 60%, mas bem colocado, tá? Aqui, então os itens do seu plano de aula, ele deve conter o quê? Uma introdução, comunicação de objetivos, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma sequência lógica no desenvolvimento de conteúdo, tem que ter o domínio de conteúdo, tem que ter uma síntese final. Eu acho que a galera aí que tá nativa aí em Guarantã aí, ou qualquer outro município, tem costume, né, gente, de estar fazendo plano de aula, de fazendo tudo organizadinho, mas tem gente que nunca entrou, né, gente? Nunca entrou, não tá dentro do município, então não sabe como chegar aí num plano de aula de excelência, um plano de aula bem elaborado, tá, gente? Vai ter uma aula para isso, tá? Mas a gente vai fazer ali com calma, vou trazer alguns exemplos, alguns temas que podem estar caindo recorrente aí para vocês treinarem, tá? E até ensinar vocês a utilizar um pouquinho da inteligência artificial aí para ajudar vocês nisso, né? Que a gente tem que se apropriar do que nos faz bem e nos ajuda, né? Então vamos lá. Continuando. Essa live vai ficar gravada? Tá sendo gravada, tá? E ela vai ser disponibilizada depois? Hã? Gente, assistir? Se pode assistir depois? Isso?
Pode, eu vou acabar aqui, eu já lanço lá para vocês lá no grupo, tá? Então tá. Das condições de realização da prova. As provas poderão ser entregues quando a sala estiver em ao menos 10 candidatos, menos que 2 irão assinar a ata. As provas, diferente, né, isso aqui, né? Ó, as provas poderão ser entregues quando na sala estiverem ao menos 10 candidatos, beleza? Aí você já pode entregar a sua prova. Não tem aquele mínimo de tempo, tá? Tem um mínimo de alunos, beleza? E os 2 últimos vão fazer o quê? Ser testemunha e assinar lá, beleza? Não haverá segunda chamada para prova. Duração de 4 horas, beleza? Não haverá prorrogação. Não será permitido o candidato se ausentar da prova antes de decorrida 1 hora do início das provas. Tem aqui, ó. Tem que ficar pelo menos 1 hora. O candidato levará o caderno de prova somente após 1 hora. Então, você vai ter que ficar no mínimo 1 hora lá para você levar o caderno de provas, tá? Aí, tá falando ali sobre o procedimento ali de sigilo, de autenticidade aí da banca. Vamos pular isso aqui, tá, gente? A gente vai pro que interessa. Não vou ler tudo, não. Aqui, processo de classificação. Como que funciona? Será aprovado o candidato que obtiver lá o mínimo, né, de 60% da prova objetiva. A nota final dos candidatos será igual ao total de pontos obtidos na prova, ou seja, cada disciplina, cada questão ela vai valer 1 ponto, não tem nenhuma que vale mais, tá? A nota final dos candidatos será igual ao total de pontos obtidos na prova, né? Porque às vezes pode acontecer de ser diferente, né? Igual eu falei, né? A pontuação, às vezes, na específica ser maior, mas é tudo igual. Aí aqui tá falando do critério de desempate. Então, o primeiro critério de desempate está no quê? No Estatuto do Idoso. O que quer dizer isso? Você olhar no Estatuto do Idoso é o quê? É você ter a preferência aí, né? Em relação à sua idade. Então, o candidato ali que é mais idoso, na questão do Estatuto do Idoso, já considerado idoso, ele tem, ele está ali na preferência, né? Mas para ser considerado idoso tem que ter 60 anos? Considerado idoso está quanto lá no Estatuto, gente? Da Constituição? É 70, 70, 60, né? Ou é o mais velho, será? Acho que é 70, né? No idoso? Na Não, acho que é Constituição? 60. Acho que é 60. É 60? Então, tem que olhar no estatuto, gente. Mas, assim, é o candidato mais velho, ele tá em primeiro aí, tá? Aí, É eu. aí depois vem os específicos, tá? Que aí é a parte lá de pedagógicos e legislação. Na Constituição Federal, a partir de 65 anos. Isso aí, muito bem. Alguém honrou aí. Gente, Ó, olha. eu vou fazer 60 o ano que vem, então dá licença. Tá, gente? Então, aí aqui, depois vem língua portuguesa, quem não gosta muito, depois matemática e por último, informática, tá, gente? Então, mas assim, eu acho que o que vai tirar mais aí, gente, é a linha aqui, a B e a C. Depois pra trás é mais difícil, né? Aí, ainda assim, permanecendo o empate, vai o sorteio, tá? Vamos continuando. Pois é, Cíntia. Essa banca aí tá parecida com acho que era a FAFIPA que eu fiz no Paraná. Eu passei pelas entrelinhas, eu passei. Mas não foi como a banca exigia, entendeu? Uhum, Que tivesse a pontuação naquele outro. entendi. Eu passei na formativa de um tudo. E aí não deu. Entendi. Eu nem classificada, sabe? Tipo assim, matemática, viu, Leandro? Foi a única prova na minha vida que eu acertei 8 de 10. Então, né? Parabéns. Vamos lá, Então, gente.
recursos. Então, os recursos, gente, é importante essa parte também, tá? Nos prazos descritos no cronograma, no horário de 9 horas do primeiro dia às 17 horas, tá? Tá lá no anexo isso aí, né? Recurso? Tá aqui, deixa eu ver a data do recurso. É no outro dia? No dia seguinte? Não, né? Do gabarito? Não tá aparecendo a data do gabarito, mas deve estar lá pra frente. A gente olha, tá, gente? O que eu tenho para falar para vocês em relação aos recursos? Nós aqui da mentoria, a gente sempre dá uma força para os alunos aí em relação a recurso de questões que a gente domina, que a gente dá aula. Igual, eu não vou fazer recurso de informática, porque não é o que eu domino, não é o que eu estudei, entendeu? Mas o professor Leandro, em relação a português e matemática, ele vai fazer o recurso das questões que couber a nosso ver. E eu também. Então, assim, a gente sempre está ajudando os alunos ali, faz o recurso, envia para vocês, vocês podem modificar, ver o que achar melhor e mandam da forma que vocês acham melhor, tá? Continuando. Não vou ler. Não faz sentido, gente, eu ficar lendo muita coisa aqui que não tem. Da homologação. Do resultado final do processo seletivo será em arquivo. Aí a contratação, convocado, terá até 2 dias úteis para se apresentar. Meu Deus. É rapidinho, vai lá. Nossa, eles parece que estão Você correndo. não perde. Mas tá correndo mesmo, né? Porque era para ser contratado em dezembro, gente. Chega em janeiro assim, é tão ruim, porque a administração, a direção precisa tanto do contratado lá para que se capacite, que se organize em relação ao início das aulas, e não tá, né? E vai ser correndo mesmo, né? Porque era para ser em dezembro e esse ano em janeiro, né? Continuando. O município de Guarantã publicará a convocação dos candidatos, né, no site, tanto de no site de Guarantã. Vamos ver se vai estar no da banca também. Tá falando de Guarantã. Então, olhem no site de Guarantã, tá, gente? Ó, não tá falando que vai estar na banca, não, a convocação. Conferem aí depois, tá? O candidato deverá ter no mínimo 18 anos, exceto o motorista, que é 21, né? E no máximo 70. Gente, então não faz sentido, né? Você, igual ele falou lá da Constituição, que é em 65, né? Não faz sentido ser 70, né? Se não pode. Então é isso. O candidato convocado deverá apresentar obrigatoriamente os originais e cópias aí aos documentos que você precisa se organizar. Eu tenho que ler isso, tá, gente? Que é importante para vocês. Se Deus quiser, vocês vão passar. Certidão de nascimento ou casamento. Certidão do filho, se tiver, né, menor de 14. Declaração de frequência em escola. Carteira de vacinação dos filhos. Carteira de identidade. CPF. Título. Comprovante de quitação eleitoral. Gente, não sei se todo mundo já tem, gente, mas quem não tem, baixa tudo esses aplicativos, já deixa no telefone. É tão fácil fazer isso aí rapidinho, né? Reservista, se for masculino. Carteira de trabalho, PIS, PASEP. Vai lá no banco, tira o PIS, o PASEP ou PASEP. Certidão fornecida por cartório de residência do candidato, comprovante de escolaridade e o certificado. Aí uma foto 3x4, já organiza lá. Hoje em dia já dá para fazer, né? Tem uns aplicativos muito bons aí, né? Atestado médico. Porque você tem que fazer, né? O atestado médico, né, gente? De admissão, né? Comprovante de residência. Declaração de bens. Conta salário no Santander. Que exigência, hein, gente? Carteira de motorista, se precisar, né? No seu caso, não, né, gente? CPF dos pais, se falecido. Declaração de não acúmulo do cargo. Só um minutinho, gente.
Continuando. Declaração, justa causa do serviço, período de 10 dias, enfim. Aí é para educação física, né? Deverão apresentar no ato da contratação, nas demais exigências, o registro do CREF, não sei. Aí vem nutricionista, transporte, vamos pular. Da proteção de dados, também não. Disposições finais. Vamos pular isso aqui. Vamos pular isso aqui. A gente vai que nos interessa, né? O salário. Isso aqui também não. Aqui, gente. Vamos ao que nos interessa. Eu tinha que ter começado por essa parte para deixar vocês mais felizes, né? Né não? Pessoal, o edital, ele tem essa parte aqui que tá falando do salário do servidor, né? E também tem uma retificação lá que mandaram, tá no site lá da Evolução, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês, se for preciso eu paro de compartilhar essa página e eu coloco lá a outra, tá? Mas explicando aqui, em relação ao vencimento aí do professor, né? O que tá falando aqui? O salário, ele está baseado na hora-aula, tá? Hora-aula mensal. É R$ 182,50. E isso aí, ele tá colocando o quê? Que você vai trabalhar 182,54 na sua hora aula. Mas aí você também tem direito a hora atividade. Ele não especificou aqui que a hora atividade é 182, não. Não falou, tá? Não sei como que vai como que vai decorrer isso aí, tá, gente? Porque se ninguém reclamar desse lance da hora-aula aí, simplesmente depois não tem como reclamar, né? não, Tem que reclamar dentro do edital, porque o edital não está constando, ele deveria constar, né? a hora-aula, ela foi ganha aí pela Casa Legislativa aí, né? A hora-aula aí que o professor não tinha. Então, ele já é um ganho, né, gente? Que tem muitos municípios aí que não pagam hora atividade, tá? Mas, voltando aqui. Então, esse 182, ele é a hora-aula. Então, se você multiplicar aí o 182, né, vezes 20 horas, por que é 20 horas, gente? Porque lá na retificação que tá falando lá, tá falando que o seu contrato é por 20 horas, tá? E você tem mais 10 horas de atividade, tá? Então, o seu salário, o vencimento, é R$ 3.660, tá? Para 20 horas. Mais a hora atividade. Eu acho que para 20 horas não é 10 horas de hora de atividade, Cíntia. São Tem 10 que horas. verificar isso. São 10 horas, eu verifiquei, tá? Eu vou abrir o material aqui para vocês olharem, a outra retificação. E aí, gente, vocês vão ter 10 horas de atividades, tá? Você vai trabalhar as suas 4 horinhas lá e vai ter mais 10 horas de atividade. Então, você vai trabalhar, digamos, né, que geralmente você trabalha diariamente, você fica mais 2 horas, então trabalha 6 horas por dia, né? Então, é 2 horas de atividade por dia, tá? Mas isso aí é de acordo com a administração, nem sei como que tá funcionando aí, né? Antigamente era quando eu morava aí. Aí, você vai ter... Aí, digamos que o prefeito tá pagando isso aqui. Só digamos, tá, gente?
Não, eu não tô falando isso. Não botem nada na minha boca. Não botem palavras na minha boca. Aí, se ele estiver pagando isso, vai ser mais 1.830, tá? Então, vou botar aqui no cantinho aqui. 3.660 mais R$ 1.830, totalizando, eu já fiz isso, gente, tá em algum lugar aqui, R$ 5.490, tá? Esse é o seu valor. Ainda vai descontar, né? O leão vai comer. Mas, enfim, gente, é isso aí. Que se você estiver ganhando, se ele estiver pagando a hora atividade isso aqui, o teu salário vai ser isso, tá? Agora, se ele vai fazer tipo um abono, se ele vai fazer com uma coisa diferente, aí eu já não sei, tá, gente? Mas só botando uma suposição aqui, né? Que a hora atividade dele seja pago o mesmo valor da hora mensal. Mas estranho, né? Porque senão já estaria ali, né? Talvez não seja esse valor não, tá, gente? Continuando, aí aqui outros cargos, tá? Os valores aqui para os outros cargos. Tem alguém aí de outros cargos, gente? Se quiser, eu faço a interpretação. Ah, tá. Aí tem a gente... esqueci de botar as vagas que me perguntaram. São 132 vagas que vai chamar de imediato, tá, gente? Vagas imediatas, tá? Ai, professora, mas por que tá esse 2.640 horas aqui? É só para confundir a cabeça de macaco. Não sei por que botaram isso aí. Por isso que eles retificaram o edital, né? Só para confundir a cabeça do professor que já não gosta de matemática, né? Não, gente, isso aqui, se você dividir 2.640 para 132 professores, vai dar exatamente as 20 horas. Beleza? Só isso, tá? Aí nós temos 100 vagas para cadastro de reserva. Aqui. Tá, gente? Então, são 132. Mas eu vou falar para vocês, chama muito, tá? Chama muito. Deve chamar aí uns 300. Requer muito. O município requer muito professor contratado porque a carência é muito grande, não tem concurso, né? Deve chamar aí no mínimo uns 300 aí, tá? Mas confia que você vai passar no 132, tá? Aí vem para as escolas do campo. Também é a mesma forma que eu expliquei. O salário é igual, tá? Igual. Aí só as vagas aqui. Tem 3 vagas para Novo Horizonte, Sol Nascente, 6 vagas, Boa Esperança, 3, Santa Ana, 3, Base Aérea, 1. Alguém quer dar aula aí? Ninguém? Quer zona rural? Ninguém quer o campo? Nossa, eu amaria a zona rural. Eu sempre trabalhei com escola de campo do ensino médio, muito bom. Aqui, ó. Aqui tem mais aqui também para outros cargos. Agora vamos para os anexos. Aqui, vamos para as questões, tá? Parte importante aqui. São 8, todas as questões valem 1 ponto cada uma, tá? Língua portuguesa, 8. Matemática, 5. Informática, 4. Conhecimentos específicos, 8. Pessoal, eu não vi, né? Só se passou muito batido, né? Mas eu não vi em nenhum local aqui no edital falando que se zerar em algum desses aqui, eu sou eliminado, tá? Se alguém viu, pode me informar aqui, mas eu não vi não, tá, gente? Às vezes eu não... Porque eu peguei esse edital hoje para ler, mas não vi, tá? Então, você pode acontecer de você zerar ali informática, mas que você atinge os 60%, que são as... Quanto que é 60% de 25? Cadê os matemáticos? Tem ninguém aqui não, né? De 25 questões. Deixa eu apagar aqui o porcentagem. Quanto que é 60% de 25 questões? 15. Isso aí, gente. Palminha pra ela. Quem é que falou aí? A Jaine. Aí, Jaine. 15. Já Fui vai. sua aluna, Já pronto, da ganhou, outra vez. já ganhou 1 ponto em matemática.
15 questões, Rael, você precisa acertar, mínimo de 15, tá? Para você passar na sua prova. Aí, digamos que você acertou aqui todas de língua portuguesa, todas de matemática, todas de específica e errou todas aqui. Não tem problema nenhum, tá? Já passou de 15 tranquilamente. Aí a gente vai pro conteúdo aqui de língua portuguesa, que não cabe a mim. Esse aqui é de fundamental. Vamos lá pro superior. Aqui, todos os cargos, né? A todos os cargos. Então, você vai vir aqui na página. Anote a página aí. É muito importante você, concurseiro, você, seletiveiro. Olha eu assassinando a língua portuguesa. Você anotar as páginas aqui do conteúdo e vai olhando, gente. Já estudei isso, tá faltando isso. Página 23 é o conteúdo seu. Língua portuguesa, vai olhando. Olha lá no material do professor, tá? E vai estudando. Aí aqui, matemática. 23, página 23 e página 24. Quase uma bíblia. Gente, muita coisa aqui, ó. Vamos supor aqui. Às vezes tá amarradinho, tá, gente? O 1, o 2, o 3. Às vezes tá amarradinho numa única videoaula do professor, tá, gente? É isso aí. Às vezes você acha assim, é muita coisa, não, mas tá amarradinho tudo numa aula, entendeu? Aí vem aqui informática. Pessoal, vou pegar tudo que eu tiver aqui material e vou colocar para vocês aqui de informática, tá? Material teórico, questões com gabarito, tá? Aí aqui, gente, atentem esses azulzinhos aqui, tá, gente? Que não é de vocês. Não vai estudar coisa errada. Aí a gente vem aqui para a parte específica de pedagogia. Tem um aluno de específica aqui? Cadê? Peraí, deixa eu pular aqui. Não. Tem um aluno aqui de educação física, tá? Daqui a pouco a gente chega. Aqui, pedagogia. Pessoal, que essa aqui é a minha área, né? Eu que vou trabalhar com vocês. A gente olha assim que aqui... Ai, tem muita coisa de fundamentos da educação, né? Aí, quando chega aqui, só tem isso aqui, né? De legislação, um pouquinho, caraca! Gente, muitas coisas, muitas legislações, muito material, muito conteúdo, eles ficam entre linhas, né? Eles ficam escondidinho lá por trás, parecendo aquele fantasminha, né? E aí a gente vai trabalhar isso na nossa mentoria, eu vou explicar para vocês certinho. Olha, gente, isso aqui vai cair na prova de você. Não tá aparecendo explicitamente, mas implicitamente está lá, tá? É conteúdo. E se depois você tentar recorrer com algum recurso, você não vai ganhar porque tá lá na linha, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aí com vocês. Vou até comentar com vocês muitas coisas aqui quando eu trocar aqui de página, tá? Que eu vou mostrar uma prova anterior para vocês aqui, tá? E aí tem os conhecimentos específicos aqui de educação física. A educação física, ela entra, além da específica dela, entra a Constituição, né? BNCC bem explícito, né? E depois o professor que tá aí, tem um professor que vai fazer para educação física, tem um conteúdo aí que eu não vou botar na plataforma para não confundir a cabeça dos alunos. Manda mensagem para mim aí e fala, professora, tem um conteúdo aí de educação física que você falou que ia me mandar, que eu tenho umas aulas gravadas e eu mando para você, tá? Pessoal, é isso aqui. A gente fechou, tá? Eu não vou pegar na parte de inglês que eu não domino. Qual que é a página das específicas? Deixa eu botar aqui para você. Página 26, tá? E 25, não, 26 e 24 e 23. 23, 24 e 26, tá? Aí agora eu vou fechar isso aqui, gente. Eu vou só parar para trocar aqui, que eu vou mostrar uma prova aqui anterior, tá? Para eu explicar o estilo da banca para vocês, tá? Vou abrir aqui, só um minuto.
Pessoal, eu peguei uma prova anterior com a mesma... Só um minutinho aqui que eu tô organizando para eu escrever aqui. Eu peguei uma prova de pedagogia aqui deste ano 2025, né? Deixa eu só ver se tá gravando aqui, porque eu troquei de tela. Vai que o aluno não tá vendo nada lá. Ah, não, tá gravando. Eu peguei uma prova aqui de 2025 de pedagogia, pra gente, né, sempre tá estudando aqui, olhando a banca. A gente vai fazer questões, colocar questões no estilo da banca para vocês e com questões anteriores, né, dela, para vocês estarem bem preparados, né? Porque há bancas e bancas, né? Para quem fez a prova nacional docente aí, quem fez, grita, escreve eu aí no chat. Quem fez a prova nacional docente ou fez uma prova da banca FGV, verá que não tem nada a ver com essa banca. Essa banca é totalmente o oposto. Ela é muito objetiva, né? E muito... ela é muito objetiva e técnica, tá? Então, ela quer saber e pronto, é isso, é X ou aquilo. Perguntou que cor é a casca da banana? Amarela. Acabou, entendeu? Esse é o estilo da banca. Ela não vai vir com textos longos, enunciados longos, não, tá? Então, ela quer saber se tu tá dominando aquilo e pronto, e acabou. Com frases curtas, com respostas curtas, tá? E aí, olha a língua portuguesa, como é que é, tá? Ó, matemática. Muito curtinho, muito simplificado, muito simples, tá? Só um minutinho aqui. Acabando a bateria, deixa eu botar pra carregar, só um minutinho. Prontinho. Então, muito simples, né? Muito simplificada, ó. Até informática também, tá? Ó. Aí a gente vem aqui com a minha parte que é específica, né? Aqui na específica. O que eu falei pra vocês em relação a linhas, a conteúdo escondido, a conteúdo que a gente não vê lá explícito no edital, que eu cheguei aqui na prova, eu olhei, né, a prova anterior, eu falei, caraca, artigo 5 da Constituição Federal de 1988. Eu acabei de errar uma questão aqui, que o meu amigo, meu Deus, como é que é o nome do meu amigo aí, que adquiriu, Maiker Bruno, me falou de 65 anos ali do idoso, né? Acabei de errar uma questão. Tem Constituição, tá, gente? Aí eu falei, cara, peraí, deixa eu ver lá o edital desse concurso aqui. Esse concurso aqui foi para a Prefeitura de Pedras Grandes, Santa Catarina. Cheguei lá e abri o edital. Eu olhei o edital, está o conteúdo programático exatamente ao conteúdo de vocês. E tá igualzinho. Nenhuma vírgula diferente, tá, gente? Então, isso aqui é conteúdo de prova para vocês também. Beleza? Outra coisa. BNCC. Não está escrito explicitamente, mas lá está falando políticas educacionais. Tudo que envolve lei normativa dentro da educação vai cair lá. Mesmo que não tiver escrito. BNCC, Plano Nacional de Educação, enfim. Tudo que é lei, tá? Diretriz Curricular Nacional. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Assustada, né, prof? Calma, gente. Calma, confia que vai dar tudo certo. Aí, o que eu posso fazer em relação à Constituição Federal? Eu não tenho muita experiência em relação a fazer prova, mas eu tenho experiência do que pode cair e tenho conteúdo para vocês, tá, gente? Eu até, inclusive, eu estou estudando para uma prova federal, é conteúdo da minha prova, e tô, assim, apanhando muito, não vou mentir para vocês, gente, eu não sou
pessoa que sei tudo, não, né? Então, tenho muitas falhas, né? Eu tenho muita... A minha parte boa, né? Minha parte... meu forte é pedagógicos, né? Então, língua portuguesa, matemática. As outras eu tenho que estudar bastante para chegar ao meu objetivo, né? Eu estudo para concurso, não estudo para aprendizado para minha vida, não, tá? Eu sei, chego na hora do concurso, eu acertei, tá ótimo. É o que eu quero que vocês façam também, né? Não se prendam a chegar a se perder na hora que você está estudando o conteúdo, não. Foca que cai na prova. Às vezes eu tô dando aula e o aluno vem com conversinha, contar historinha. Aí eu ouço, né, gente? Mas eu repuxo ele um pouquinho. Ou às vezes eu até aproveito do que ele fala para conseguir colocar dentro do conteúdo de prova, tá? Então, aqui, gente, artigo 5 da Constituição. Então, artigo 4, 5 e 6 são corriqueiros em cair em prova, tá, gente? Só que assim, se você abre o artigo 5, você desmaia. Porque o artigo 5 é uma bíblia, tá? Então, gente, é assim. E também tem a Constituição de 1988. Não sei se você ouviu uma questão aqui, mas a Constituição de 88, do artigo 205 ao 214, também é passível de cair. Por quê? Porque é uma política educacional e para crianças de 0 a 6 anos, tá? Eu vou botar que eu tenho aula. Não sei se acho que eu já coloquei lá. Coloquei. Eu coloquei a aula da Constituição de 88, só que eu não coloquei o material ainda, tá? Mas eu vou colocar para vocês lá o material, vou colocar... Eu sempre boto o conteúdo teórico, tá faltando eu ajustar, tá, gente? Às vezes você chega lá e tem só uma aula, videoaula, é porque eu ainda não coloquei, mas sempre vai ter a videoaula, o material PDF e as questões para vocês treinarem. Aí, questões da banca, a gente vai trabalhar com vocês nas aulas ao vivo, tá? Show, pessoal? Ficou claro aí? Eu vou só parar de gravar a aula aqui, o pessoal do análise do edital, e a gente continua a nossa conversa se vocês quiserem conversar.